Olá, meus irmãos. Inicialmente, nossas saudações aos nossos queridos irmãos da Associação Espírita Allan Kardec de Bananal. Que Deus possa nos abençoar nesse dia de hoje. O nosso tema será obediência e resignação. E nós vamos fazer os nossos pedidos a Deus, nosso amado Pai, para que nos abençoe, nos fortaleça, nos dê tudo aquilo que nós necessitamos para que possamos continuar no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento. Para todas aquelas pessoas que se encontram atormentadas pelos problemas de saúde, para todos aqueles nossos irmãos que estão passando pelos dramas nos hospitais, nas clínicas, sanatórios, enfim, onde haja dor e sofrimento. Que também aqueles nossos irmãos que desencarnaram vítima desse corona, que eles possam também ser abençoados e que possam ter cumprido bem e com resignação as suas provações e as suas expiações. Então, sem mais delongas, porque o nosso tempo é curto, nós vamos começar, meus irmãos, tecendo algumas considerações acerca da condição atual do nosso planeta. Eu acredito que os senhores devem ter atentado, porque nenhum de nós, em momento algum, chegamos a pensar que nós seríamos atingidos por uma epidemia que se transformou numa pandemia como essa. Normalmente no final do ano, no início do ano, sempre aparecem aqueles gurus de plantão, né? Os profetas de plantão. E normalmente essas pessoas fazem um alinhamento, fazem uma projeção daquilo que pode acontecer. E normalmente tem lá a morte de um grande artista, a morte de um político, a morte de um jogador de futebol, um fenômeno da natureza como um tsunami, um terremoto, etc, etc. Mas um fenômeno como esse, que nos atingiu a todos, indistintamente de país no mundo, ninguém previu. Ninguém falou nada acerca disso. Então, nessa nossa condição atual, que nós estamos passando pelo processo de expiações e provas, para chegarmos na condição de planeta de regeneração, nós estamos tendo essa oportunidade nesse período de confinamento, nesse período que nós estamos mais dentro das nossas casas, de fazer essa aplicação da obediência e da resignação. Então, é por isso, meus irmãos, que é uma oportunidade maravilhosa para nós desenvolvermos nosso bom humor. Nós que vivemos muito chocados com tudo que estava acontecendo à nossa volta e ficávamos emborrecidos, ficávamos com muito mau humor, é uma oportunidade para nós desenvolvermos o bom humor. A questão da tolerância, que a doutrina espírita é muito pródiga em nos afirmar, do desenvolvimento da tolerância como uma das grandes virtudes para o nosso crescimento espiritual. Junto com a tolerância, nós temos a paciência, que é uma outra parcela bem interessante das nossas virtudes. A alegria, acho que ninguém tem dúvida disso. E muito embora com muita dificuldade nós estamos vendo o quanto de alegria tem sido proporcionado, quantas informações, quantos filmes, quantos vídeos, quanta coisa tem sido produzida, porque a criatividade está em alta. Então, nós estamos vendo, meus irmãos, que o trabalho coletivo e o trabalho para a coletividade, atingindo as comunidades, tem sido, assim, de grande importância. Isso tudo, quando nós praticamos essa obediência e quando nós nos resignamos diante da situação, porque não tem como mudar. Então, a fé em Deus, que é um dos pontos fundamentais, importantíssimo, para que nós possamos nos aproximar cada vez mais dele, para que nós possamos entender o mecanismo da justiça, para que nós possamos entender a força do trabalho. Tudo isso aí, meus irmãos, nós estamos vendo que a fé em Deus, de uma certa maneira, de uma certa forma, ela tem nos proporcionado a oportunidade de nos aproximarmos dos nossos irmãos. Então, meus irmãos, tudo isso ajuda
que nós possamos entender esse mecanismo do porquê que nós estamos aqui. A nossa vida, por que nós nascemos, né? Essa oportunidade que Deus está nos oferecendo para que nós possamos alavancar o nosso progresso espiritual, o nosso progresso moral, o nosso progresso infinito, conforme a gente observa na pergunta 170 do Livro dos Espíritos, em que se transforma o espírito depois da sua última encarnação. Então, se transforma no espírito puro. Vamos aproveitar essa oportunidade dessa pandemia, utilizando da obediência, da resignação e alavancarmos esse nosso processo evolutivo. Então, meus irmãos, agora não é hora de pensar que a humanidade está sendo castigada. É tempo de chance, tempo de mudança, tempo de crescimento, tempo de avanço. Então nós temos que fazer aproveitar tudo isso, porque nós estamos vivendo num momento de muita correria. Nós não tínhamos tempo para nada, nós não achávamos oportunidade de fazer as coisas que nós gostávamos, e agora a gente está tendo. Então, embora o nosso tempo continue sendo um tempo de 24 horas para todo mundo, em qualquer parte do planeta, em que nós podemos aproveitar essas 24 horas que Deus nos oferece. Então, meus irmãos, lembrar que essa pandemia está sendo uma ótima e grande oportunidade para que nós possamos desenvolver a obediência e vivenciarmos o processo da resignação. Mas vamos lembrar ainda, meus irmãos, que mesmo chegando a esse processo da chamada regeneração, muitos espíritos ainda necessitam dos processos de expiações e as nossas provas vão continuar. Não temos dúvida disso. Nós temos milhares de anos de deficiência espiritual, de martírios que nós causamos, de dores que nós causamos nas outras pessoas, e agora a gente vai ter essa oportunidade de continuarmos crescendo. Outro ponto ali, meus irmãos, que nós temos que observar, que de uma certa maneira a humanidade, ela vive num processo dual, né? Claro, escuro, alto, baixo, sempre assim, sempre ou nós aceitamos a situação ou nós nos rebelamos. Quantas e quantas criaturas nós conhecemos que se rebelaram contra as suas provações? Algumas até pela via do suicídio, outras por outras circunstâncias, mas acabaram se rebelando, e alguns de nós vão pagar muito caro pela nossa rebeldia. Então nós temos que observar que esse crescimento que nós estamos tendo, meus irmãos, ele avança também nesse sentido, da gente continuar caminhando. Quando nós aceitamos, fica mais fácil. Quando nós aceitamos, o caminho parece ficar mais plano. A nossa docilidade, esse processo da aceitação faz com que tudo fique um pouco mais fácil. Observe bem, os alunos nas escolas, aqueles alunos que aceitam direitinho as regras, que aceitam a disciplina do estudo, que aceitam que o progresso pode ser até um pouco lento, mas ele é gradual, normalmente chega no final do ano e estão tranquilos. São alunos que não vão se martirizar, não vão sofrer, não vão se descabelar, não vão precisar de professores extras, de professores especiais para poder sair da sua problemática. Por quê? Porque dentro de um processo de disciplina, dentro de um processo de crescimento gradual, que pode ser lento, como nós dissemos, mas ele é constante. E aí nós vamos ver, meus irmãos, a questão dos espíritos preguiçosos. E aí, vamos lembrar que eles cerram em entendimento. A dor é que vai submetê-los às provações e vai fazer com que eles saiam desse processo de rebeldia. Quem conhece acerca dos animais sabe muito bem o valor do freio e da espora. Vamos lembrar, meus irmãos, que a espiritualidade também nos trata muitas vezes com freio e com espora. O freio para domar as nossas inclinações, para nos conter, para frear os nossos impulsos. E a espora é para fazer com que a gente ande mais rápido. Então a dor,
ao mesmo tempo que ela serve para nós, para frear as nossas tendências, ela também pode servir para nos impulsionar, para fazer com que a gente cresça. Lembramos aqui, meus irmãos, um ponto bem importante com relação aos espíritos preguiçosos. Na pergunta 909 do Livro dos Espíritos, é falado lá acerca do pequeno esforço que nós precisamos fazer, do desenvolvimento da vontade, de termos vontade de crescer. E quando nós queremos crescer, quando nós temos a vontade de avançar, o nosso crescimento é muito mais rápido, muito mais tranquilo. Então nós não precisaremos nem do freio nem da espora, bastando que a nossa vontade seja a vontade de crescer. E a resistência orgulhosa, conforme os espíritos nos falam, um dia ela vai ser vencida. Não adianta. O indivíduo vai, pode passar por várias reencarnações, mas ele há de chegar um dia em que ele vai ter que dobrar seus joelhos. Ele vai ter que aceitar. Ele vai ter que, mesmo que toda a espiritualidade superior o esteja envolvendo em doces e salutares eflúvios, mas ele ainda não é capaz de perceber isso. Muitas vezes os seus amigos espirituais, os seus guias, os seus orientadores, os seus espíritos familiares estejam ali do lado dele, mas ele não está em condições ainda de ver. Então há uma necessidade da gente vencer esse nosso orgulho, porque é uma das chagas da humanidade, né? Juntamente com o egoísmo. E aí, meus irmãos, avançamos um pouquinho mais, entendendo que a obediência que nós encarnados entendemos, ela está muito voltada para a questão da autoridade temporal. A questão dos nossos pais, do chefe, marido e mulher, padre, pastor, guru, o dirigente, do político. Ou seja, nós somos muito habituados, muito presos a esse estado de apassivamento diante dessas chamadas autoridades. Mas nós temos que lembrar que quando nós vamos amadurecendo, a nossa aceitação ela passa a ser mais interior do que pelos ditames da sociedade. Então nós temos uma capacidade maior e melhor de ter a nossa afirmação da personalidade quando nós não vamos nos deixar guiar por qualquer coisa. Com o conhecimento que nós adquirimos, nós vamos ter esse avanço. Nós vamos ter a oportunidade também de entender Jesus quando nos fala: bem-aventurados que são brandos e pacíficos. Porque a brandura, ela melhora muito o nosso quadro, ela melhora muito as nossas condições. E sermos pacíficos no mundo de intolerância, no mundo de violência, como que nós estamos vivendo, meus irmãos, é de grande importância. Quantas vidas nós poderíamos salvar sendo brandos? Quantas oportunidades nós poderíamos ganhar sermos brandos, sermos pacíficos? Avançamos mais um detalhe. A lei de Deus está gravada na nossa consciência, conforme nos Espíritos, na pergunta 621, nos afirma, né? Pois bem, nós já nascemos com um chip, esse chip divino, o chip com toda a lei de Deus. A pergunta que nós fazemos é: por que nós não seguimos? Por que nós não avançamos nessa questão? Por que a gente não segue piamente ali, não levamos a sério? Porque, como nós vimos ali atrás, as nossas intolerâncias, a nossa incapacidade de entender o próximo, a nossa falta de resignação diante da vontade suprema, a vontade de Deus, e esperar que o tempo de Deus se faça. Os gregos, muito sabiamente, eles tinham dois tempos, né? O tempo de Deus, que era de Kairos, do Deus Kairos, e o tempo do Cronos, o tempo do relógio, que é massacrante, o tempo que é sufocante. Então os gregos, eles conseguiam entender esse mecanismo com um pouco mais de facilidade. Aquilo que estava fora do controle do homem, aquilo que não estava no tempo que o homem pudesse dominar, então estava no tempo de Deus. Então só cabia aguardar.
ou seja, nos resignarmos diante dessa situação. Isso, meus irmãos, é de grande importância, porque nós vamos verificando o quanto nós podemos crescer nessa parte. Outro ponto ali que nós temos que ver, meus irmãos, é que Jesus é o nosso guia e modelo. E Jesus desceu à terra a fim de nos orientar. Porque se ficássemos só pensando em Jesus no sentido astral, no sentido espiritual, talvez nós não tivéssemos a oportunidade de vivenciar um pouco mais dessas experiências. Então, foi necessário que Jesus descesse à terra, passasse pelos mesmos sofrimentos que cada um de nós podemos passar, vivenciar determinadas experiências que estamos longe, mas muito longe de poder entender, e quanto mais passar por aqueles dramas que Jesus passou. Não é verdade isso? É um ponto, meus irmãos, que a gente precisa entender, como, por exemplo, aquele momento de Judas, quando Judas entrega Jesus. Aquilo nós sabemos, já estava dentro do plano divino para que acontecesse, para que as pessoas pudessem ter uma outra visão acerca de Jesus, do poder de Jesus. O próprio Jesus, se ele quisesse, bastaria que ele solicitasse e das ordens superiores, dos espíritos superiores, viria o socorro. Mas quando ele fala, né, Senhor, entrega-me em tuas mãos, e ele aceita passivamente aquela situação. Ou seja, ele se resigna diante do sofrimento pelo qual ele iria passar. Afasta de mim esse cálice, Senhor. Mas ele aceita. Ele toma a rédea da sua vida, do momento, e aí serviu de exemplo para milhões de nós. É importante, meus irmãos, lembrarmos que nesse avanço, para a gente poder entender Jesus, ele é a encarnação dessas virtudes, da virtude da resignação e da obediência. Coisa que nós ainda estamos longe de poder entender, mas iremos entender um dia. E passamos pelo dilema, meus irmãos. Todos nós temos um dilema. Como conciliar a obediência com a necessidade constante de escolha e responsabilidade pessoal intransferível pelas suas consequências. Ou seja, a escolha é livre, a colheita é obrigatória. Então nós temos, se nós seguirmos paulatinamente os ditames das leis divinas e das leis humanas, nós poderemos fazer escolhas maravilhosas. Escolha com responsabilidade, porque haveremos de colher as consequências dela. Quando nós nos resignamos diante das escolhas que nós já fizemos no passado, a gente vai observar então, meus irmãos, que é de grande importância a gente atentar para esse prisma, para esse ponto. Vamos lá, mais um outro ponto aqui bem interessante. A resignação com a liberdade de ser e de agir. Diante de um drama qualquer que nós passamos, diante do infortúnio, nós podemos ter a liberdade de ser e de agir da maneira que nós achamos que somos, da maneira que nós já nos entendemos. Mas quando nós colocamos os exemplos de Jesus, aí fica um pouco mais tranquilo, um pouco mais fácil, um pouco mais suave para nós vivenciarmos tudo isso. Adiante aqui, meus irmãos, vamos lembrar que o significado dessa palavra obedecer. E aqui é bem interessante. Significa, para o nosso tema, é estar em harmonia, no caso, com Deus. Quando nós entendemos que devemos seguir os caminhos que Deus nos traça, temos de um lado as facilidades, a chamada porta larga, o caminho largo, e do outro, a porta estreita, o caminho estreito. É a escolha que nós devemos fazer. Os budistas, com muita sapiência, eles costumam falar que devemos sempre trilhar o caminho do meio. Nem tanto para um lado, nem tanto para o outro. Por quê? Porque nós ainda estamos muito presos às nossas necessidades físicas, às nossas necessidades carnais. Há uma necessidade muito grande, meus irmãos, de nós continuarmos o nosso crescimento
para nos harmonizarmos com as energias superiores, nos harmonizarmos com os espíritos superiores e tecermos os nossos próximos caminhos, nossos próximos planejamentos com Deus à frente. Aqui, lembrar que a obediência que nós estamos tratando aqui é a obediência que trata lá no Evangelho. A obediência às leis divinas. Ah, mas acontece, tem as leis humanas também, sim, claro. E as leis humanas, meus irmãos, elas são apropriadas às nossas sociedades. De acordo com a necessidade que a humanidade tem, essas leis vão mudando. Mas vamos lembrar que as leis divinas, elas são imutáveis. Elas fazem parte desse nosso contexto universal. Então as leis de Deus são universais, elas servem para o planeta Terra como servem lá para o planeta Júpiter, que segundo o nosso sistema, os nossos cientistas, é o planeta mais adequado, mais evoluído, conforme os espíritos, né, nos informam, o planeta mais avançado que nós temos no nosso sistema solar. Então Júpiter tem as mesmas leis divinas e naturais que congregam aqui para o nosso povo, aqui na Terra. Embora nós estejamos a milhas de distância do desenvolvimento espiritual que eles já adquiriram. Então, resumindo isso tudo, meus irmãos, nós temos aqui um alinhamento da nossa individualidade com as leis de Deus. Quando nós temos seguindo as leis de Deus, passando pela nossa consciência já, entendendo de uma maneira consciente as leis de Deus, nós então passamos a ter um vislumbre daquilo que nós poderemos ter nas nossas evoluções futuras. Então, faz parte desse nosso crescimento, desse nosso avanço. Aqui, meu irmão, nesse próximo, nós vamos observar uma coisa muito interessante. O que Jesus dizia para a gente? Primeiro, ele fala para nós aqui acerca do reconhecimento, dizendo, Jesus nos afirma, meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Então, na nossa sociedade, observamos, meus irmãos, a nossa sociedade, uma sociedade cobradora, uma sociedade cruel, uma sociedade egoísta, uma sociedade orgulhosa, uma sociedade em que o valer financeiro, monetário, material é muito mais disputado do que os valores espirituais. Então, o ter está na frente do ser. O ser é que vai nos levar mais próximo de Deus. A questão do ter, nós vamos deixar por aqui. Nenhum de nós vamos levar um único centavo, um único grama de alguma coisa que nós tenhamos produzido aqui, a não ser aquilo que nós absorvemos, aquilo que nós somos, aquilo que nós fizemos em relação ao nosso próximo, é isso que nós vamos nos apresentar diante de Deus. É assim que nós vamos nos apresentar diante de Deus. Então, Jesus também nos dá algumas orientações e algumas ordens. Então, coisas que nós podemos e devemos seguir, devemos obedecer. E alguma vez até devemos nos resignar diante dessa situação. Então, por exemplo, ide pregar o Evangelho em todos os cantos e para todos os povos. Emmanuel nos afirma que se nós já temos 5 minutos de Evangelho, nós já estamos aptos a ensinar alguém. Essas oportunidades que nós temos, meus irmãos, de numa conversa, através de um diálogo, através de uma mensagem, através de um pequeno escrito. E hoje nós temos aí até mesmo os desenhos, os emojis. Nós podemos passar muita mensagem do Cristo, nós podemos pregar o Evangelho de tudo quanto é maneira. Então nós temos que aproveitar essas oportunidades maravilhosas que Deus nos oferece para aplicarmos aquilo que Ele nos pede, aquilo que Ele nos orienta. Porque, como o Chico dizia, Jesus não pede, não exige que nós subamos ao Himalaia, mas que nós possamos subir um pouco no nosso monte do egoísmo e do orgulho para abrandar essa situação e fazermos um bem para os nossos irmãos. Outro
Está lá em Lucas, capítulo 9, versículo 62. Eu acho importantíssimo esse versículo, quando ele diz assim: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ou seja, meus irmãos, aproveitar as oportunidades que Deus nos oferece. Chegou para nós, então façamos. Nada de deixar para amanhã ou para depois, nada de acharmos que nós não estamos ainda em condições. É nos prepararmos mais adequadamente, se nós queremos fazer. Se nós já colocamos a mão no arado, não podemos olhar para trás, não. Temos que seguir em frente. Por quê? A sociedade, ela nos observa de acordo com seus parâmetros. E muitas vezes, por mais que nós façamos, e nesse período de pandemia, não sei se vocês estão percebendo, quantas pessoas maravilhosas, quantas pessoas boas, quantas obras espetaculares nós temos no Brasil. Não precisamos nem sair da nossa cidade. Nós não precisamos sair do nosso estado para conhecer os trabalhos maravilhosos que as pessoas estão fazendo. Então, é aproveitar a oportunidade de botar a mão no arado e arrotear essa terra e melhorar os padrões do mundo. Outra ordem que Jesus nos dá e que nós devemos obedecer e nos resignarmos com ela. Vá e não tornes mais a pecar. E ele completava, para que mal maior não te suceda. Esse vá e não torne mais a pecar, meus irmãos, nós devemos obedecer com firmeza mesmo, porque nós já erramos muito. Muitos de nós estamos marcando passo há dezenas de reencarnações. Muitos de nós estamos vivenciando dores que nós não precisaríamos mais estar passando por ela. Mas, lamentavelmente, se nós não queremos, muitas vezes nós gostamos dessa situação e temos um certo prazer em permanecer, lamentavelmente. No mundo tereis aflições, em mim paz. Eu venci o mundo. Porque Jesus, conforme está lá na pergunta 115 do Livro dos Espíritos, como é que são criados os espíritos? Na condição de simples e ignorantes. Pergunta 132 vai nos falar acerca da encarnação. E aí, Kardec dá um reforço na pergunta 190, com relação a essa primeira encarnação. E depois nós vamos ter, meus irmãos, o processo de escolha das nossas provas, a partir da pergunta 258, fala da escolha das provas. Voltando lá um pedacinho, nós vamos ver a partir da pergunta 96 do Livro dos Espíritos, Kardec nos chama a atenção para o nosso processo de escala espírita, e mais especificamente da 100 em diante, é que Kardec vai tratar da escala. Onde nós nos encontramos? Vai lá, dá uma olhada a partir da pergunta número 100, vê em que parâmetro nós nos encontramos. Quais são as nossas tendências, como é que nós gostamos, o que nós gostamos e tal. Observem lá. E a gente vai observar esse detalhe bem interessante, como é que nós estamos. E Jesus diz, eu venci o mundo. Eu venci o mundo, porque passou por todas essas provações, todos esses processos expiatórios, chegou na condição de espírito crístico, né? Chegou na condição de Cristo depois de muita luta. E nós sabemos o quanto é custoso esse processo, esse avanço espiritual. E aqui, meus irmãos, caminhando para o final, vamos entender que como filhos de Deus, nós somos todos filhos de Deus. Não importa aquele que está numa situação social mais abastada ou mais inferior. Não importa a condição intelectual que nós estejamos. Não importa nada, meus irmãos. Importa que todos nós somos filhos de Deus. E aí, os nossos atos, as nossas palavras, as nossas ações, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos têm que espelhar as virtudes de Deus. As virtudes que Jesus já nos comprovou, já nos mostrou. Nós temos que avançar para essas questões e verificar, meus irmãos, que nos resignarmos diante dos infortúnios, porque faz parte dessa escolha das nossas provas. Lembra que comentamos agora há pouco, a partir da pergunta 258. Nós escolhemos, nós estamos sofrendo porque escolhemos.
Nós pedimos. Então, vamos nos resignar diante da dor, diante do sofrimento, diante das perdas materiais, diante da problemática da vida. Porque faz parte desse nosso crescimento espiritual. E ainda, quando nós soubermos vivenciar esses sacrifícios, todas essas dificuldades, sem lamúrias, porque a ausência das lamúrias, meus irmãos, é que vai fazer com que a gente tenha uma recepção melhor, mais avançada do mundo maior. Então, as nossas ações positivas e de amor devem fazer parte das nossas vidas. Jesus exemplificou, obedeceu e resignou-se, mas agindo, trabalhando, exercitando a lei de amor. Então, é por aí, meus irmãos, por esse caminho que nós vamos conseguir vencer todas as nossas dificuldades, todos esses nossos desamores, todas essas nossas questões que nós estamos ainda vivenciando. E aqui, eu não sei quem é autor desse, pode ser um poema, ou pode ser um ditado, ou pode ser, não sei. As uvas devem ser pisadas para se fazer o vinho. As azeitonas são esmagadas para se extrair o azeite.